Fala galera, me chamo Jonathan Fernandes, está no plataforma de número 286, estamos chegando àquela marca de 290, daqui a pouco 300 episódios. Estou muito feliz em receber um cara que inesperadamente virou meu amigo, um cara que eu tenho uma admiração, respeito enorme, embora nos conhecemos há pouco tempo, mas já dividimos quarto, né? Dividimos evento por 3 dias e dividimos quarto de hotel, essas coisas que a vida nos proporciona. Meu amigo Luiz Assis, cara, pra quem não te conhece, se apresente, fale quem você é e obrigado por estar aqui. Bom dia, galera. Bom dia, Jonathan. Realmente, igual o Jonathan falou aí, a gente já se considera pacas, né, cara? Tem pouco tempo se conhecendo. Eu sou o Luiz, hoje sou pai e programador. Essas são as minhas ocupações principais. Jiu-jiteiro, no tempo eu reservo pra cuidar do corpo, né? Fora a academia ali. E é isso. Programação, ser pai e viver. É o que tem pra hoje. Da hora. Mano, quando eu gravo com amigos, eu geralmente pergunto qual foi a primeira impressão da pessoa quando me conheceu, né? Não é porque eu sou narcisista, não, é porque eu sou curioso. Eu queria que você contasse qual foi, assim, a sua primeira impressão quando me conheceu. O que você achou? Achou que eu era um cara da hora? Achou que eu era um cara babaca? Normalmente eu observo bastante, tá, cara? Eu sou um cara que trabalhei anos em call center, então lidei com muita gente, então eu sempre observo muitas pessoas, mas assim, eu normalmente não olho já pra esse ponto, tipo, um cara babaca é um cara gente boa. Eu observo mais se a pessoa ela é agitada, igual eu, né, tipo assim, muito hiperativo, ou se a pessoa é mais na dela, mais quieta, e eu vi que você era bem na tua, né, você tava lá com o grupo, eu acho que era o grupo do pessoal mesmo ali da empresa que a gente trabalha, né, o pessoal que se conhece mais, e aí, tipo, você é bem na tua, né, fala em dados momentos, eu acho que você é um cara bastante cometido assim, na questão de aparecer, né? Você fica ali, eu tô observando o ambiente também, e aí eu vi que você era um cara bem tranquilo, bem... Aí eu até perguntei na época lá pra nossa organizadora lá, não lembro mais o nome da menina, uma das, e aí eu falei, olha, eu preciso saber quem que é meu colega de quarto ali e tal, no retorno, que até então a gente não tinha se conhecido. E foi isso, aí quando ela me apresentou você, eu observei isso, que você é bem quieto, bem na tua, mas pô, rapidão a gente, né, desenrolou ali a conversa e foi sucesso. É legal você falar isso, porque quando eu falo pra galera que eu sou tímido, ninguém acredita. Então, mas nesse sentido, eu sou tímido com quem eu não conheço, mano. Porque eu não conheço, eu sou tímido, mas depois eu vou desenrolando, aí quando vira amizade, aí fudeu, velho. Aí é um caminho sem volta. Já foi. Aí a gente passou uma noite só, dividindo o quarto, a gente já tava fazendo piada, tá ligado? Já tava falando. Falamos de música, falamos de muita coisa, né, mano? Falamos de muita coisa. Isso é legal, mano, porque o lance do nosso santo bateu, né? Acho que nosso santo bateu em várias frentes, na verdade, né? Perspectiva de vida, estilo de vida, como a gente enxerga a vida, né? Você é um cara que passou por muitas coisas, eu me identifiquei muito com a forma que você lida com as coisas, né? Que você encara as coisas, embora não seja fácil lidar com certo tipo de coisa, mas você encara, né? Eu achei isso da hora. E mano, o Plataforma ele é um programa que eu criei pra ouvir histórias, né? Eu amo ouvir histórias, eu sou um cara bastante curioso, eu gosto de trazer pessoas aqui no meu programa que tem histórias pra contar, e eu queria ouvir um pouco da tua. Como é que foi a infância, onde nasceu, né? Como foi a adolescência, enfim. Aí, na medida que você for contando, se tiver alguma coisa que eu queira aprofundar, eu te interrompo e a gente aprofunda, beleza? Beleza. Cara, eu sou natural do Mato Grosso do Sul, de Campo Grande, na capital, tá? É o Mato Grosso mais pro sul, não é o mais quente. E, cara, a infância foi, assim, bem simples, né? Meus pais sempre bastante simples na vida, assim. A gente morou muito em chácara, né? As famosas mini fazendas, né? Que não chegava a ser uma fazenda, mas também é uma parte mais rural, assim. E aí, colégio sempre
municipal estadual, que é a cidade Provinha, né? E assim, na infância mesmo, eu cheguei a morar mais no interior do estado. Quando era, sei lá, eu acho que eu lembro de ter feito a primeira série numa cidadezinha do interior chamada Terenos, que é bem próximo à capital, e depois a gente mudou pra capital, sempre na oportunidade de trabalho do meu pai nessa questão de trabalho, né? Aí, no colégio eu sempre fui bem estudioso até certo ponto, nunca gostei muito de estudar, não posso mentir. Colégio, assim, nunca gostei muito. Como você, eu sou muito curioso, gosto muito de ler, gosto muito de saber das coisas, mas estudar, né, aquela coisa de grade, matemática e português. Isso aí me irritava também. A gente sempre tem essa situação. E aí, cara, a adolescência, eu também sempre fui muito tímido. Eu tô com 41, nasci em 84, então vivi os anos 90 ali com mais intensidade. E aquela coisa da brincadeira, do bullying, né, que hoje é uma coisa que é até, assim, é um assunto muito sério. Então, no colégio, vivi e aprendi a viver, né, fui zoado e aprendi a zoar pra poder resistir. É igual você falou a questão de encarar a vida, né, cara, eu sempre me adaptei. Tá? E isso eu levo pra mim fortemente há muitos anos. Eu tenho dó de quem não se adapta. Não é, né, fazer maldade pra poder, né, mas a pessoa tem que saber viver. Ela precisa, se ela sofre num determinado ambiente, quando entra, depois ela precisa rapidamente se adaptar e conseguir. E aí, adolescência, sempre fui tímido também, mas sempre muito brincalhão e muito assim, eu faço amizade fácil, saca? Eu não... Eu consigo me espalhar. E aí, música, né? Rock desde moleque ali, tinha um colega num bairro que a gente morava, ele me apresentou ali, o primeiro contato meu com rock foi Raimundos, assim, contato mesmo, forte, que eu comecei a ouvir pra caramba, porque eu ouvi no rádio, a gente ouvia várias coisas, vários estilos, e dali depois meus primos, foi pra parte mais internacional, Nirvana, essas coisas, e espalhou, né, Beatles, o meu tio ouvia muito, e aí, cara, adolescência, gurizão tímido, pra namorar era um sufoco, desespero, sofrências, né, do coração, porque a gente sempre se apaixona, hein? E, cara, depois disso tive banda, a paixão pela música invadiu muito, tive banda, antigo casamento, a minha ex-mulher era baterista, e assim foi, cara, me formei primeiro em administração de imóveis, sabe, imobiliária, trabalhava em imobiliária, cansei dessa vida, mudei pra TI e hoje estou aqui, né, desse termo que eu não gosto, do tecnologia da informação. Prefiro usar só tecnologia porque eu acho que tem mais a ver. A gente falou muito sobre a sua experiência com a música, né, quando a gente se conheceu, você tinha uma banda e tal. Quanto tempo durou a sua carreira, né, musical? Você lembra? Desde os primeiros showzinhos pra fora, assim, com a voz tremendo de nervoso e ansiedade, né? Foi ali 2011 e 2017. Iniciou em 2011, finalizou em 2017. Até assim, estendi, depois eu fiz um projeto com amigos, só voz e violão, pra tocar em restaurante, bar, todas essas coisas. E aí a gente fez voz e violão até 2019, quando eu comecei a faculdade de engenharia de software, que aí eu tive que interromper. Então de 2011 a 2019 eu me envolvi com música fortemente. Show, ia direto, tinha 3 dias seguidos já tocamos, sabe, assim, coisa, toda semana, bastante movimento musical, ensaios e showzinhos. Tudo em Campo Grande, não é isso? Tudo em Campo Grande, a gente nunca chegou a exportar show. Hoje, né, como é que você encara a música hoje? Como ouvinte, ou você ainda tem vontade de ter uma banda de novo, tocar? Vontade de ter uma banda, esses tempos andou ascendendo, mas hoje em dia é muito mais complexo, né? Na época não tinha filho, era outra vida, né? Casamento, tudo isso era outra vida. Então hoje o tempo é muito escasso. Aqui no meu home office ele respira música, tem instrumento na parede, tem os meus 200 e lá vai qualquer coisa de CDs, tem DVDs, coisa tudo original, que eu gastei muito dinheiro inclusive. E eu sou muito fã disso, né, cara? Então, assim, tem instrumento, tem tudo aqui. Tem todo o meu equipamento ainda de vocalista ali, base e tal. Meus pedais, meu amplificador, tá tudo aqui. Só que pra ter uma banda hoje consome muito tempo. Tanto ensaio, quanto... Isso independe de cover, independe de autoral, né, cara? Eu gosto ainda de tocar, cara, o tempo não me permite muito, mas eu tô tentando, assim, organizar o meu tempo pra retomar uma coisa mais constante, sabe? Porque pra mim é uma terapia e é um prazer que eu não consigo descrever, cara. Ouvir e tocar é um prazer... Eu não tenho como descrever isso. Pode crer, da hora, mano. É terapêutico, né, a música? É demais, cara. Pra quem toca também deve ser muito bom, né? Porque você descarrega, além de ser mental, é físico, né? É físico. Você conseguir... porque assim, você conseguir... Quando você ouve, você recebe aquela emoção, aquela carga emocional forte, né? E você interpretando tudo aquilo que vem da música, a mente, né? O corpo...
explode, assim, em energia, uma energia muito boa, né? Às vezes também uma energia um pouco ruim quando você tá com raiva e ouve aquele toque mais pegado, né? Aquela coisa mais porrada. E quando você consegue tocar, cara, você consegue fazer essa energia voltar, entende? Uma vez uma colega de empresa foi ver um showzinho nosso, era um momento muito bom da banda, a gente tocava toda semana, não tinha tempo pra nada e tal. E aí eu sempre agradeci muito o público, em vista dos artistas que eu gosto, né? E falava com o pessoal e tal. E a guria até comentou um dia numa postagem, sei lá se era Facebook, na época, no Instagram, que eu falei que tava emocionante o show, a casa lotada, aquela coisa bem bacana. E aí ela agradeceu, disse que a emoção que a nossa banda, na época, passou, né? Então, assim, isso foi muito legal, tipo assim. Então, às vezes, além de eu ter essa recepção de emoção com a música, eu conseguia transmitir isso. Isso aí pra mim foi um ápice de sucesso, vamos assim dizer, né? Que uma vez comentando sobre sucesso também com um colega na noite, eu nem lembro se era de banda ou outra coisa, ele falou assim, cara, mas você já foi vaiado? Que eu falei assim, a gente nunca fez sucesso, né? Falou, sucesso, mas você já foi vaiado? Eu falei, graças a Deus não, a gente sempre tocou bonitinho, por mais que a pessoa não goste da música, a execução tava ok, né? E aí ele falou, então, né, cara, sucesso é muito relativo. E aí eu acho que quando eu consegui transmitir uma emoção com a música e faz a pessoa ter um bom sentimento, se sentir bem ouvindo aquela música, tem um momento na noite ali gostoso, pra mim isso aí foi a realização, vamos por assim dizer. Eu mencionei esse lance de música porque quando me perguntam qual é o meu artista favorito ou minha banda favorita, eu sempre fico ali meio que sem saber o que responder, né? Porque eu tenho alguns artistas favoritos, né? Mas eu coloco o Cartola como o principal deles, assim, o maior deles, porque eu acho que o artista favorito, ele não necessariamente, não sei se você vai concordar comigo, ele não necessariamente é o que você ouve mais, mas é o que te toca mais. Exatamente, eu também acho isso. Então, o Cartola, eu ouvi menos Cartola do que eu ouvi Fresno, eu ouvi menos Cartola do que eu ouvi Rosa do Saron, eu ouvi menos Cartola do que eu ouvi um monte de coisa, tá ligado? Mas o Cartola é o que me toca mais. É tanto que eu só escuto Cartola em momentos bastante específicos da minha vida. Bacana. Eu também tenho essa opinião. Eu tenho ali, qual que é o favorito? Não consigo. Eu preciso pelo menos um top 10. Tanto quando se trata de som, quanto se trata de poesia, né? Eu preciso de um top 10, sim. São vários, cara. E aí vários momentos da vida também, né? Quando você é lá mais adolescente, um faz mais sentido pra você. Depois, conforme a vida anda, outros fazem mais sentido. E isso é o que você falou, o artista favorito nem sempre tem a discografia favorita. Pô, eu ouço pra caramba esse tipo de música porque me faz bem o dia inteiro, eu ouço pra caramba, eu gosto pra caramba. Mas às vezes aí você ouve uma única música daquele artista preferido e fala, putz, cara, a emoção bate forte, é outro sentido, outro significado. Então, eu concordo bastante com você. Não dá pra... O artista preferido é bem complexo. Até hoje, dentro dos rockzinhos da vida, aí eu tenho uma banda bem lado B, que muitas coisas na minha vida eu coloquei referências dela, nome de e-mail, essas coisas assim, sabe? Porque, cara, eu ouço o som dos caras, parece que tudo faz tanto sentido. O som, as letras, tudo, sabe? Que é uma banda lá dos Estados Unidos chamada Everclear. É um pós-grunge aí, tem hora que anda pro punk, mas é um rock americano mais normal. E essa banda, cara, até hoje lá faz muito sentido pra mim. Quando eu ouço assim, eu falo, putz, sabe? E hoje em dia, como é uma coisa já que há muitos anos, então vem nostalgia, vem tudo. Não vou dizer que é a minha preferida. Hoje eu não consigo dizer pra você uma preferida. E quanto mais eu ouço, mais aumenta esse conhecimento de bandas. Eu acho legal, porque a gente às vezes não imagina que em determinado país você vai encontrar aquele som que você gosta pra caramba, né? Isso é uma coisa legal também. A última vez que algo assim aconteceu comigo foi na Espanha, eu descobri uma banda muito legal lá, acho que é Los Planetas o nome dos caras, e é um som que eu curti demais, assim, sabe? Então, e eu nunca abri os olhos pra isso, por exemplo, né? Ir lá na Espanha buscar uma banda? Nunca, né? Com o tempo você descobre. Da hora, mano, da hora. Você ouve muita música, né? Eu lembro que quando a gente voltou lá da imersão da empresa, a gente tava trocando figurinhas, né? Tipo, você me indicava as bandas, eu te indiquei. Cheguei a te indicar uma, não foi? A Sweetfoot, né? Que é uma banda lá dos Estados Unidos, que eu sou muito fã, um rock alternativo. Eu tenho dificuldade, mano, de ouvir música hoje em dia, acredita? Tipo, eu vou dar spoiler aqui. Eu tô no processo do meu segundo livro, né? Então, que massa. Eu tô ouvindo algumas músicas brasileiras porque eu escrevo melhor, sabe? Quando eu escuto música. Tipo, meio que é uma trilha sonora do que eu quero escrever. Mas são sempre as mesmas músicas, assim. Tipo, eu tenho dificuldade de ouvir coisa nova.
né? De pegar vou pegar aqui. Às vezes não necessariamente é coisa nova, mas às vezes é lançamentos novos de bandas que eu já ouvi anteriormente. Vai sair o álbum da Fresno agora, quando esse episódio está indo ao ar, o álbum já saiu, então eu vou ouvir, porque é minha banda, uma das minhas bandas favoritas. Mas é só isso, assim. Agora, coisas novas eu sinto dificuldade. Como é que você faz para ouvir música assim no dia a dia? Não só ouvir, né? Mas tipo assim, absorver música no dia a dia, mano. Eu também tenho, eu acho que o streaming, né? Tá aí Spotify, YouTube Music, entre outros, que eu nem lembro agora os nomes, Deezer. Eu acho que ele dificulta pra gente essa parte, porque o streaming, ele fica, esses algoritmos que eles fazem, fica no mais do mesmo, né? Então se eu pegar, igual você falou do Fresno, você pegar ali o Fresno, ali essa parte ali, emo 2000 Brasil ali, né? Ele vai ficar trazendo os mesmos artistas, né, cara? Acontece muito comigo com o grunge lá dos Estados Unidos. Pearl Jam, Nirvana, Alice in Chains, essas bandas, fica trazendo muito essa galera que já é desse meio e já é esse som, e aí às vezes a maioria eu já conheço, então a gente enfrenta essa dificuldade. Antigamente tinha MTV pra salvar a gente e mostrar coisa totalmente diferente, coisa que não acontece hoje. Instagram, aparecem uns anúncios lá, na maioria das vezes parece cover das bandas que eu gosto, e aí o som não é agradável o suficiente. Então, assim, vai pela indicação ainda de amigos, igual você fez aí, né? Ainda tem muito forte isso. E pessoas que eu fui conhecendo em shows e vai adicionando em rede social, e aí você, às vezes a pessoa te manda uma música, ouvi essa banda aqui, achei que você pode achar legal. E aí, mas eu tenho essa mesma dificuldade que você falou, até com os artistas que eu sou fã. Tem um grupo de música com 2 primos meus, que o som é muito parecido, que desde moleque a gente ouvia música junto. E a gente tava falando isso sobre o Pearl Jam, que é uma das bandas que a gente, no meu top 10, do top 5, sem dúvida. Os últimos 3 discos deles, eu não tinha dado atenção, porque já ouviu demais, a vida inteira ouvindo, né? E aí, o som é normal, toda banda querer mudar do som de um CD para outro, de um disco para outro, a banda quer mudar. E aí, às vezes, você não tá aberto para aquela mudança, né? Porque, tipo assim, eu gosto daquele estilo que vocês faziam antes, não é esse estilo que vocês estão fazendo agora. Então a gente tem essa resistência. O cara tá fazendo algo novo e vai te propor, né? É tipo um tempero de comida. Então é algo diferente. Você tá acostumado com aquilo ali, você gosta daquilo ali, mas aí o cara fala, mas colocou um trompete? Mas colocou um órgãozinho ali, colocou um sintetizador? Eu não curtia, podia ser na guitarra em vez de ser meio... Então você, a princípio, você já nega a novidade. E demora um tempo pra você digerir. Tanto que esses tempos atrás, desses 3 últimos álbuns do Pearl Jam aí, o primeiro dos 3 é 2013. Então, olha, tem mais de 10 anos. E eu não tinha ouvido inteiro até hoje. Aí você ouve e fala, mas isso aqui é bom pra caramba, cara. É bom demais, isso aqui eu já devia ter ouvido. E aí a dificuldade de bandas novas, eu acho que hoje, na música, pro rock principalmente, que é o que eu conheço, eu posso falar, é difícil existir uma novidade, né, cara? Já tiveram todos os tipos de combinações possíveis. A gente pega lá um que a gente deu muito match, foi o Los Hermanos, combinou bastante rock com metais de sopro, né? Você pega rock com eletrônico, existe um monte. Então, assim, é difícil surgir algo novo, revolucionário. Acho que as últimas revoluções foram em New Metal lá, naquela época de 2000 também, Linkin Park, Korn, essas coisas. E esse é um som que já existe. Então, qualquer coisa que venha parecido, a gente já rejeita. Eu lembro que o último que eu tive esse sentimento foi o Arctic Monkeys com Strokes. Strokes estava muito em alta, eu ouvia bastante. Aí, quando surgiu o Arctic Monkeys, eu falei, tá imitando Strokes, cara, não vou nem dar atenção. Anos depois, eu fui dar atenção para Arctic Monkeys, fui ouvir a discografia dos caras, vi que cada disco deles tem um som diferente, eu falei, não, isso aqui é muito bom, cara, é um som muito bom. E aí me conquistou de forma diferente. Aí, por exemplo, os 2 últimos discos deles são muito diferentes. A maioria dos fãs rejeitou e continua rejeitando. Eu absorvi. Com ressalvas, não é a mesma coisa, mas eu entendi e gostei da proposta. Então, essa dificuldade do som hoje existe muito, o som novo principalmente, e o som novo das bandas que a gente já gosta. Sim. Então eu acho que, assim, às vezes também tem música que só vai fazer sentido pra você daqui 10 anos. Então não adianta forçar agora. Exato. Não rolou, pula pra algo que já tá funcionando, que aí vai ser mais... Você curte mais a viagem, vamos dizer. Tem um lance do momento também, né, mano? Tipo assim, às vezes eu queria muito que o Los Hermanos continuasse, mas às vezes eu fico na dúvida de, caramba, será que eles iam seguir um caminho legal ou eles iam pra um lugar que não, né, que não me agradava? Porque eu lembro que o 4 já não pegou muita gente assim, um álbum já bastante disruptivo. Assim, embora eu acho que seja uma falha de interpretação do que é a banda, né? Porque a banda, ela é outra a cada disco. Exato. Ela é uma no Los Hermanos, né? O bloco deu sozinho já é totalmente
diferente. Aham. Qual que é o terceiro? Ele é bem Ventura. diferente, né? Ventura é bem... É o auge da banda. E aí o 4, só pra você ver, uma das coisas que eu noto no 4 é que ele é limpo de metais. Sim. Eu não lembro de ouvir nada de metais nele. E aí já era uma coisa que era uma característica da banda, que era uma das coisas que muita gente gostava por causa disso. Não tem. Eu adoro os 4 álbuns. Adoro não. O primeiro eu gosto de algumas músicas. O primeiro que eu menos ouço também. Então. E eu gosto de fazer essa revisita, tá? Às vezes quando eu percebo isso, eu falo, pô, tal álbum de tal banda, eu nunca dei muita atenção. Vou lá e revisito pra ter certeza, depois de um tempo, né? Se eu não tô sendo preconceituoso na questão do preconceito mesmo. Tipo, eu vou com aquele conceito da banda e o álbum não é bem aquilo, eu largo de lado. Aí eu falo, pô, mas tem coisa... Porque depois você ouve lá na frente uma versão acústica que a pessoa tocou, aí você fala, pô, que música massa. Aí falou, pô, mas daquele álbum que eu não gostava, vou lá ouvir de novo. Eu acho que isso rola muito, cara. Rola muito porque não adianta, tanto a gente quanto o artista, essa releitura de certas músicas acontece bastante. E aí, cara, é isso. Eu acho que tem que aguardar. É o tempo pra... Às vezes a coisa tem que acontecer no tempo determinado dela, então não adianta você forçar. Exato. O que me faz conhecer gente nova é porque como eu gravo podcast, eu tô sempre procurando pessoas novas para trazer, às vezes pinto um artista no meu Instagram, me interesso e aí eu vou ouvir aquela banda, sabe? E às vezes é uma banda que tá começando, às vezes é uma banda da minha cidade, às vezes é uma banda da minha cidade que lançou um álbum, que aí eu vou ouvir, vou conhecer, às vezes é uma banda de uma cidade vizinha, ou às vezes, sei lá, é uma banda lá do Nordeste que chega para mim e aí eu acabo que indo ouvir. Mas assim, o lance que a gente tava comentando do tempo, por exemplo, a Fresno lançou em 2021, na época da pandemia, o Só Alegria foi cancelada. É um álbum que não me pegou, velho, até hoje, assim, é um álbum que eu pulei, sabe? Eu falei, não, esse álbum não... Só tem uma música desse álbum que eu ouço até hoje, que é a participação do Tui, o Cara Acidente, que é uma música que eu acho muito da hora. Mas o álbum em si não me pegou. Eu vou ter que me virar... Perdão, o Só Alegria cancelado é 2019. Eu vou ter que me virar aqui em 2021. Já me pegou um pouco mais, mas também não foi essa coisa toda, sabe? E aí pula pra 2024, que eles lançaram Eu Nunca Fui Embora, aí já me pegou mais. Aí eu já gostei, porque tem distorção, tem guitarra, tem aquilo que tem a frase. Te fez gostar da banda. Exato. Assim, e aí eu sempre fico naquela coisa. O meu álbum favorito da Fresno é Oceano, 2006, ou é o Infinito de 2012? Por quê? Porque o Infinito de 2012, ele é pop, ele tem a saída do Tavares, ele é um momento já mais maduro do Lucas, enfim. Mas 2012 é o lance do momento que eu tava falando. 2012 foi o ano que eu tava vivendo mais intensamente ouvir música, ouvir rock, tá ligado? Sim. E eu vi a Fresno. 2006 eu não vivi 2006, tá ligado? Eu vim conhecer o Oceano depois, assim. E eu acho um álbum, assim, perfeito, sabe? Tipo, é difícil encontrar um álbum perfeito, mas pra mim o Oceano é perfeito, não tem erro. Não tem música que você pule. O Oceano é perfeito do começo. Isso é massa. Eu tava comentando essa questão mesmo aí do Pearl Jam com meus primos lá. A gente listou todos os álbuns deles e por curiosidade, cada um fez a sua ordem de melhor para pior, vamos por assim dizer. Eu até demoro um pouco a responder os caras lá, porque a vida é corrida, então... Mas aí quando a gente conseguiu juntar as três lá, a gente ficou comparando. Aí eu acho que... Eu até comentei com um deles que, às vezes, um álbum tem ali 5 músicas sensacionais. Aí você fala, pô, mas você deixou esse álbum quase em último, mas é que como o álbum, ele não é igual isso que você falou, redondinho. Você ouve todas e gosta de todas. Às vezes esse álbum vai pra cima, vai ganhar uma posição melhor, apesar de ali 2, 3 músicas do outro lá que só tem 5 boas serem melhores que todas essas, mas o álbum, como álbum, melhor música, é diferente. Aí, assim, às vezes um álbum vai trazer 3 músicas massa e pronto. Outro álbum vai ser fechado, 10, 12 faixas perfeitas, que você ouve igual você falou. E aí tem uma coisa muito que bandas às vezes não fazem, que eu acho que não devia ser perdido, que é trabalho do álbum, sabe assim? Não precisa ser aquela coisa igual tem uns que viajam. Uma música faz sentido com a outra, que faz sentido com a outra, a letra é toda amarrado e tal, não precisa ser dessa forma, igual o capítulo de livro, né? Não precisa ser tão forte. Mas é assim, trabalhar o álbum como um todo, né? Pô, eu queria que esse álbum tivesse essa cara, esse sentimento. Eu acho que isso ia acontecer mais antigamente, anos 90 pra trás, aí 80. Eu vejo muitas bandas fazendo assim, você vai ouvir um álbum, você considera ele como um todo, por mais que ele não tenha só músicas boas. Aí, porque hoje em dia, principalmente com o lançamento de singles, né? Que na verdade tem banda que lança aqueles EP, que é bem curtinho, né? Então vê que tá soltando as músicas soltas, sabe? Vai jogando a música solta, assim. Aí, de repente, até o cara fez em momentos diferentes da vida dele, não faz
faz nem tanto sentido. Eu confesso que, cara, é mais fácil você me agradar com um álbum com algumas músicas boas do que você me agradar com EP com poucas músicas. Eu tenho essa resistência ao EP, sabe? Porque como é menos música, tem que ser melhor, entendeu? Tipo, tem menos espaço pra você colocar coisa ruim ali. Tipo, um álbum de 10 músicas, você pode colocar 2, 3 músicas ruins ali que vai passar batido. O EP não tem isso, mano, tá ligado? Tipo, ainda falando de Fresno, né? Fresno tem 2 EPs que eu gosto muito, mano. O Cemitério de Boas Intenções, que é um EP bastante pesado, tanto de lírica como de instrumental. E tem o Eu Sou a Maré Viva, tem participação do Emicida, do Lenine, pai e tal, que é um EP também muito pesado, nos dois sentidos, novamente, liricamente e instrumentalmente, que eu gosto muito, assim, mas tem outras bandas, outros artistas que lançam EP, que aí já não me pega muito por conta disso, entendeu? É pouco espaço, e aí o cara ainda bota lá uma música que não faz sentido nenhum. Não tá acontecendo. Né? O meu primo comentou exatamente isso aí do U2 recentemente. Esse ano eles lançaram um EP que tá redondo, acho que são 6 músicas só, mas tá redondo, sabe? Assim, qualidade lá em cima. O U2 das antigas, coisa muito boa, assim, a qualidade de tudo. Acho que aí uns 2, 3 anos atrás eles tinham lançado outro EP que não caiu, não entrou. Igual você falou, não tem espaço pra ser ruim. E aí o outro flopou, esse já veio assim, que já tá bem, eu tô vendo nas mídias, tudo, tá bastante falado esse EP. Então é isso que você falou mesmo, ele tem pouco espaço pra errar. E tem que... Isso que você comentou é o lance do álbum conceitual, né? O álbum que tem conceito, né? De uma história. Eu também, eu sou dessa pegada do conceito, mano, assim. Eu concordo com você, não necessariamente precisa contar uma história harmônica que vai, tipo, cada faixa vai começar com a anterior, mas precisa ter pelo menos um norte, né, cara? Eu acho difícil também fazer isso, né? Não é fácil. Não, com certeza. Né? É que assim, hoje em dia, o processo criativo musical eu acho que é bem diferente. Antigamente era questão, fez um contrato com uma gravadora. Artistas grandes, né? Vamos falar de artistas grandes. Fez um contrato com uma gravadora e você tinha contratos que era tipo assim, vocês vão fazer 3 álbuns, né? Dependendo do artista. Ou, igual o Los Hermanos, teve o problema do segundo lá, que eles queriam mais alternativo, mais sujo, né? Mais malucão. E aí eles barraram lá, a gravadora brigou, falou que não poderia ser. Então, teve bastante. Então, assim, o cara fazer um álbum, qual pra mim eu como fã, tá? Qual que é a minha maior necessidade? Pegar uma capa de um álbum, ver e, dar aquela nostalgia gostosa. Você lembrar, falar, putz, esse CD é bom pra caramba, cara. Você vai lembrando das músicas assim, só de ver a capa. Isso é um diferencial absurdo. Porque conforme o cara lança por streaming, lança só single, lança só música solta, fulano de tal, é legal, cara. Mas você não vincula nada, sabe? Assim, é meio vazio. Não vai ter aquela, tipo assim, eu ouvi esse disco pra caramba. Eu ouvi muito esse disco na época da faculdade. Eu ouvi muito esse disco em X época. Não vai existir. E aí, assim, a gente que ouve mais essas coisas, a gente tem aqueles CDs que a gente olha assim, a capa e fala, putz, ouvi muito isso aí. Putz, esse é legal. Então é esse valor, né? Esse valor sentimental que não existe. Hoje em dia é complicado. Hoje em dia não existe grandes gravadoras, existem ainda, né? Mas elas não. Esse formato de negócio acabou. E streaming, aí reclamam muito do Spotify, por exemplo, reclamam que pagam pouco. E ficou. E aí agora, ainda mais tem uma certa interferência de IA nas coisas, né? A IA não interfere em tudo positivamente. O pessoal tá reclamando de usar IA pra recriar não sei o quê, de usar IA pra fazer música, que na minha opinião, é inaceitável. Eu não quero nada com fórmula feita. Igual a gente falou da continuidade do Los Hermanos. O Los Hermanos, no último retorno que eles fizeram pra fazer turnê comemorativa, pra reunir, pra tocar pra galera, eles lançaram uma música lá, meio que tipo assim, só pra meio que, não tem nada novo, vamos lançar uma música. E eu achei ela já bem genérica. Ela já não tem... Ela tá solta. Igual a gente falou, ela tá solta. Você olha pro Ventura, você vai ter ali uma referência do que é o Ventura. Você olha pra esse single lançado pelo Los Hermanos na turnê comemorativa, na turnê pra juntar uma grana, independente do motivo que seja, é solto. Eu nem lembro o nome da música, por exemplo, entende? É tão esquecível nesse ponto. Sim, mas a gente lembra de Perro, né? Que é lá de 99. Exato, é isso que eu falo, né? Assim, é esse valor, não tem valor, é solto. Sim. Mano, assim, é inevitável, né? Tem que acompanhar o mercado, né? Assim, eu acho que às vezes são poucas as bandas e artistas que não... E agora tá muito lance da nostalgia, tem muita gente fazendo lançamento comemorativo de álbum,
álbum, né? 10 anos de álbum X, 20 anos de álbum Y. E assim, até isso eu acho que tá muito vazio, assim, sabe? Tipo, é uma turnê. Vazio. Ou então o cara pegou a mesma música e tocou ao vivo. A Fresno fez isso com o Quarto dos Livros. Pegou algumas músicas e gravou um estúdio. Mas beleza, quando é um álbum bastante antigo, ou então, quando é um álbum que marcou a galera, mas que ficou muito lá atrás, eu acho que faz sentido você fazer uma coisa que você não fez ainda, né? Tipo, um audiovisual. Que eu só, falar em audiovisual, eu sou a favor de mudar o nome DVD pra audiovisual, porque não existe mais DVD, né? Não existe, né? A não ser que você for fazer um DVD físico, aí você chama de DVD, mas se você vai colocar no YouTube, mano, chama de audiovisual, acho que é mais bonito. O pessoal do sertanejo tem muito essa pegada, né? As duplas sertanejas. DVD ao vivo, não sei do que. Cara, que DVD? Nem sai mais isso aí. Verdade. O pessoal do pagode já tá falando audiovisual. Tipo assim, eu acho que eles foram que mudaram o conceito, né? Vou gravar o audiovisual ali. Tô vendo que o pessoal tá indo nessa agora, de falar audiovisual do que DVD. Que é outra coisa também que não precisa mais ter conceito, né? Não. A mídia já não... a mídia física cada vez menos consumida. O vinil teve um retorno forte nos últimos anos. Sim. Muitas bandas estão lançando vinil, só que ele é um negócio caro, né, cara? Caro, e pra nós brasileiros ainda entra a situação econômica que já bandas lá de fora também, né? Cara, é pouco acessível, não é todo mundo que gosta, não é todo mundo que tem, e aí se é caro, tanto equipamento pra tocar quanto o próprio vinil, fica um negócio, né? E aí eu acho que o artista tem que pensar nisso também quando ele vai lançar as coisas, né? Sim. Vou lançar um vinil aqui, 100 edições apenas. É mais algo acho que pra acariciar o ego do que realmente funcionar comercialmente, né? Como eu não vivi a era do vinil, eu não tenho tanto apego ao lance do vinil. Mas eu tenho um pouquinho de apego com CD, mano. Tipo assim, eu desejo do meu coração ainda comprar alguns CDs que eu gosto, sabe? Porque quando eu comecei a ter dinheiro para poder comprar os CDs que eu gostava, era a época que o CD já estava em baixa, e tinha uma loja aqui em Rio Branco, muito famosa, muito grande, chamada Descardoso. E aí a Descardoso fechou, fechou porque não tem mais, né, CD. Não tem mais saída. Então para encontrar CD e DVD em Rio Branco, já tá difícil encontrar, então tem que ser pela internet, pá. Mas eu não quero comprar CD como colecionador, sabe? Tipo, o cara que deixa lá no plástico, não, eu quero comprar para ouvir, tá ligado? É tanto que eu só quero comprar os CDs que eu gosto, para eu poder ouvir em momentos ímpares da vida. Eu sempre usei muito CD. Comecei com fita cassete, nunca fui... Eu não posso dizer que eu ouvi um disco de vinil inteiro. Eu acho que eu ouvi algumas músicas e alguma coisa ali do sertanejo raiz, que meu pai, na época, nos lugares que eu ia com ele. Então eu não tenho apreço pelo vinil também. O CD eu sou apaixonado, porque eu comecei com a fita cassete, saca? Gravando ali nos programas de rádio. Gravando por cima. E aí depois eu fui... Minha época forte na música é quando o CD tava em alta, e aí ali onde eu consumi. E eu tenho aqui, igual eu te falei, meus 200 e tantos CDs. E cara, por exemplo, o Pearl Jam, o trabalho dos CDs, dos encartes dos CDs é lindo, é maravilhoso. Letra, escrita à mão, aquela coisa, sabe? Assim, tudo isso era uma obra. Então você tem o CD como uma coisa, não é só a música, sabe? É um negócio, teve um artista, esse pessoal da Escócia que eu te falei, o Adwild, vocalista, depois lançou carreira solo, lançou algumas coisas. Tem um dele que eu pedi com antecipação antes de lançar, né? Pré-venda. E aí vem dedicado no nome e tal. E tem umas coisinhas assim que dá pra você enquadrar de tão carinhoso que é o processo de produção dessas coisas. Isso eu acho que é um diferencial. E aí o CD, eu não... Hoje em dia, as minhas discografias das bandas estão todas incompletas. Difícil uma banda... o Los Hermanos não. Los Hermanos só lançou 4, né? Então eu fiquei com os 4, tá certo. Mas outras bandas eu não tenho todos os CDs. E nem vou ter porque hoje fugiu. É difícil de encontrar, é caro. Eu não tenho mais tempo pra isso, eu não tenho nem onde guardar. Eu tenho aqui umas coisinhas de porta CD que coube certinho o que eu tenho. E mais que isso não vai crescer, porque o uso deles é muito restrito. Como eu falei, nossa vida corrida, a gente tá no stream, né, cara? Nem MP3 mais. É no stream, é na facilidade de um clique ali no celular, você conseguir ouvir uma música em dado momento. Entrar no carro, vai num lugar um pouco mais longe, põe uma música. Então, assim, não dá pra você... Aquele tempo, eu quero ainda voltar a ter o meu cantinho de música com um tocadorzinho de CD, pra eu poder sentar na cadeira e ouvir um CD inteiro. Fazer aquela análise, gostar, não gostar, e comentar se não gostou.
Pegar o encaixe, né, do CD e ir acompanhando. Ver o que o cara... Tem muitas bandas que colocavam letra. Eu lembro que uma das coisas que me irritava era comprar um CD que vinha, tipo assim, uma folha aberta apenas, sabe? Não tinha letra, não tinha nada. Eu falava, pô, velho, eu queria... isso aí me irritava. Eu quero para isso também, mano. Eu quero comprar o CD para ter esse momento de ouvir o CD, sabe? Sem correr risco nenhum de pular música, sem correr risco nenhum de ter um anúncio no meio, sabe? Sem correr o risco nenhum de vir uma outra música de outro artista, de outra banda no meio. A ordem que foi pensada ali, a música, né? Tem aqueles segundos finais da música aí diminuindo, sabe? Isso, porque aí vai da produção do CD, né, cara? A produção. É uma coisa que me desagrada é essa daí, que é o ir diminuindo. Eu gosto quando a música acaba, sabe? Isso é uma particularidade minha, coisa minha. Mas existem N bandas que eu gosto que a música vai abaixando o volume apenas. Sim. E aí a produção do CD, igual, cara, uma coisa que é maravilhosa em CD, e eu via mais nas bandas lá de fora, eu não me lembro agora de uma nacional que eu tenha visto, é que as faixas escondidas, ocultas, eles chamam de hidden tracks, o CD ficava tocando, terminava o CD, e aí ele ficava tocando lá, tinha banda que viajava, meia hora depois vinha a música, tinha mais duas músicas lá no CD. Caramba. Faixa escondida. A gente descobriu isso como, cara? Na época, meus primos, eles moravam sozinhos, 13, eu ia lá jogar videogame, ficar ouvindo música, enfim, limpando casa. Vamos limpar a casa, põe o CD do fulano pra tocar. Põe o CD lá, o CD tocava e terminava. E aí, às vezes, tipo, a gente tava todo mundo fazendo alguma coisa, ninguém parava pra ir lá pro outro CD, entendeu? E aí, de repente, começava a tocar outra música. Falava, isso daí é uma coisa. Cara, isso é muito massa, cara. E aí depois a gente começou a perseguir bandas que faziam isso, que tipo assim, perseguir notícias sobre se tinha ou não mais música escondida ali nos CDs. Cara, é muito legal. E aí, isso é o que eu falo, é a produção geral do CD, né, velho? Era pensado de uma forma diferente. Era um consumo de música diferente. Hoje, por exemplo, eu tenho aqui 2 enteados adolescentes e eu já vi eles ouvindo música. Cara, tipo assim, eles não terminam de ouvir a música, saca? Eu fico abismado, eu falo, como? Aí ouve metade. Eu só gosto até o refrão e pula. E são músicas curtas, né? Não chega nem a ter 3 minutos às vezes, é 2 minutos e pouco. E aí pula, tá ligado? Ouvi o refrão, pronto, pulou. Falei, ué. Trabalho de ouvir realmente não tem mais, né? É complexo, cara. É complicado. Eu ainda tenho um pouco desse apego. Assim, eu sou pouco nostálgico em relação a muita coisa, mas em relação à música, eu ainda carrego um pouco disso porque eu vivi muita época do CD, né? CD e DVD. Tantas bandas de forró, tipo Calcinha Preta, Calypso, que tocava lá em casa, até o CD sertanejo. Eu lembro muito ainda do CD do Bruno Marrone, eu acho que é Deixa o nome do álbum. E a gente tinha um CD físico lá em casa, tipo, tinha um encaixe, que era caro, né, CD. Mas a gente tinha alguns lá em casa. A gente ganhava também, acabava ganhando. Então eu tenho muita essa coisa ainda do CD, né? Então é por isso que eu tenho essa vontade ainda de comprar um toca-CD, para ter esse momento assim, de quando eu estiver no meu quarto sozinho, ou acompanhado mesmo, fazendo alguma coisa para parar e ouvir, porque é o lance da memória, né, cara? Não é nem tipo o lance da nostalgia, mas assim, a memória de você. E assim, algumas bandas, particularmente falando, e alguns CDs particularmente, eles são muito, perdão a redundância, né, mas são muito particular, com momentos meus, assim. Tem um álbum da Adriana Calcanhoto, mano, Senhas, que a capa é horrível, eu odeio a capa desse álbum, mas o álbum é maravilhoso, mano, eu amo muito esse álbum, assim, da Adriana Calcanhoto. E a discografia do Los Hermanos como um todo me remete muito ao Rio de Janeiro, tá ligado? Sim. Pra mim aquilo ali é muito óbvio, né? A parte nobre do Rio de Janeiro. Sim. A parte nobre do Rio de Janeiro me transporta pra lá, tá ligado? Quando eu escuto, por exemplo, sei lá, um Charlie Brown, eu tô em Santos, tô ali na praia de Santos, então essa ambientação que a música traz também é algo muito particular e muito legal, né? É isso, né? Transporta você pro... Se é bem feito na questão
como é que eu vou dizer? Do quintal da pessoa ali mesmo, né, transporta você para o lugar. É uma das coisas que o Adelaide lá da Escócia sempre me pegou. O ambiente do som, o estilo do som, os instrumentos utilizados, sabe, assim, pega uma coisa, uma referência do local, assim. Eu sempre gostei muito de Europa ali, essa parte da Inglaterra, a parte do Reino Unido ali, sabe, cultura, e aí, tipo assim, igual se fosse, faz você se sentir no local, sabe? E aí você via as coisas de encarte, essas coisas assim, traz aquela sensação, porque os caras, e eles principalmente, eles falam muito de apoiar o poeta local, sabe? Sim. A minha esposa, ela é uma pessoa que ela fala que ela é bairrista, que ela, tipo, ela apoia muitas bandas e os artistas da onde ela tá, né? Porque é uma coisa legal também, é uma coisa que eu acho que faz todo sentido. Você vivencia aquilo ali. É o sabor do seu dia a dia, né? Como diz a... É isso, eu também concordo que isso aí, o Los Hermanos, a questão do Rio, o Charlie Brown, porque identifica com o local, né, cara? Isso é bem massa. Da hora. Mano, uma outra coisa que a gente falou muito quando a gente se viu foi sobre futebol, né? Que é o lance da sua relação com o Corinthians, né? A gente tava falando muito também de seleção brasileira. Como é que mano? Como é que nasceu a sua relação com o Corinthians e com o futebol, né? Como um todo. Corinthians pai, né, cara? Pai corintiano, vivia assistindo os jogos, e aí você automaticamente, né? Normalmente você leva isso aí junto. Assiste junto e aí começa, né? E aqui no Brasil a gente tem muita acirrada a questão das torcidas, né? E aí colégio, stand, brincadeiras, e eu nunca fui muito de jogar futebol, porque eu sempre fui muito ruim. Mas ali no colégio jogava e tal, e os colegas do bairro, tudo. E aí passou para a parte do videogame, desde o PlayStation 1 lá, que como eu era ruim fisicamente, na vida real eu era muito ruim, eu parti pro lado do game, onde eu conseguia me sair um pouco melhor. E aí começou também a expansão mundial, né, que aí vai para a Europa a questão de jogo, né, de futebol e tal, que nos games sempre foi muito forte, não só nos games, né, até televisivo, sempre foi muito forte essa questão lá de fora, né, tem mais grana, os caras investem mais, então eles disseminam mais a cultura deles, né, pro futebol. E aí, como é no Brasil, o cara começa bem, estoura num time, é vendido pra Europa, sempre financeiro batendo forte nessa parte, né. E aí o futebol, cara, assistia muito com meu pai ali, o Corinthians. Teve uma época ali, na adolescência, 98 ali, eu era muito fanático, assim, fanático não, né, mas nossa, era o tempo todo aquilo, assistia todo jogo e ficava doido e ficava triste quando perdia. Aí depois de um tempo você vai ficando mais velho, você vai lá, quer saber, né, cara? Os caras lá correndo atrás de bola e tal. E você vai tirando um pouco. E aí eu sempre, assim, mas eu gosto muito do esporte, cara. Eu paro pra ver futebol hoje, exemplo, esse final de semana que eu tava na casa do meu sogro, ele é gremista, a gente tava assistindo Grêmio e Cruzeiro lá. E aí eu gosto de ver, cara, sabe? O futebol é um esporte que eu gosto muito, ele me ganha muito, assim. Pela questão de equipe, 11 caras, às vezes um só resolve, mas na maior parte do jogo os 11 tem que estar junto, essa questão do trabalho tático, toda essa coisa eu gosto bastante. Da hora, mano. E a expectativa pra Copa do Mundo tá como? Cara, se a gente chegar nas quartas, tá bom demais, como foi nas duas últimas edições. Porque não tem como ter, assim, o nosso, ainda mais agora com o técnico italiano, né? A nossa seleção ainda é um negócio novo e é desconhecido para a maioria. Sim. Eu conheço a maioria dos jogadores porque eu ainda vejo alguma coisa sobre, os meus amigos têm grupos em WhatsApp, essas coisas, comenta e tal. Mas eu não tenho acompanhado mais o futebol europeu como eu já acompanhei hoje em dia. Então a maioria dos convocados é lá de fora ainda, né? Tem alguns brasileiros, mas são poucos. E aí, assim, é novo, né, cara? E não adianta, cara. Eu acho que é uma coisa que o brasileiro tem que entender que a nossa época áurea, nossa época de ouro já foi. A gente teve anos 90, 2000 ali, top do mundo e os melhores, e tipo assim, só de entrar em campo o outro time já tremia. Acabou. Os outros times aprenderam a jogar,
hoje em dia existe muito esses estudos de tática, essa coisa, né? Então, qualquer time ou seleção é perigo. E a gente não tem mais um valor, né, cara? O último grande craque foi o Neymar, que hoje mais passa vergonha do que joga, né? Então, sim, não dá pra... E é isso que me preocupa, cara, essa sua última fala, o nosso último craque, assim, o Brasil sempre teve craques no plural, né, pra jogar a Copa do Mundo. Eu não tô falando de geração, porque a nossa geração é boa, nossa geração é maravilhosa, cara, tipo, o problema não é a geração, o problema é unir essa galera boa num time. Isso. É um desafio, quando se tratando de seleção, é um desafio que eu acho que sempre ocorreu. Como é que você vai pegar lá? Você vai pegar 11 jogadores de 7, 8, 10 times diferentes, pôr para jogar junto e fazer acontecer uma química. Jogam em ligas diferentes, né? Exatamente. Fazer acontecer entrosamento, os caras se dão bem, né? Um exemplo disso é a seleção da Inglaterra. Sempre teve excelentes elencos, nunca ganhou nada. Por quê? Já vi reportagem daquela época áurea ali de Gerrard, Owen, aquela galera ali, Lampard, Beckham, né? Os caras eram só estrelas, só craque. Só que diz que eles não se davam bem entre si. Era tudo de time rival, eles eram até meio tretados uns com os outros, então não rolava. Simples assim. O Brasil sempre teve craques, né? Igual você falou, craques. Então ali era 3, 4 caras pelo menos chamando pra si, regaçando e jogando muito e resolvendo. E é um desafio de seleção. Como é que eu vou pegar tanta gente de tanto lugar diferente e em uma semana de treino fazer ganhar uma Copa? Cara, não. Não, porque esse que é o grande problema. Assim, o Bruno Formiga fala muito sobre isso, eu concordo com ele, né? Que o problema é não ganhar, né? Porque todas as seleções que ganharam também tiveram o mesmo problema de formar um time. Né? Não é fácil formar o time, né? O lance lá de 2002, né? Com o Felipão, tinha a família escolar, né? Que é o pessoal da família, enfim. Mas, assim, é difícil unir tanta gente com um estilo bastante diferente num time só. Só que entra esse fator que eu tô falando. Eles eram craques, então eles mesmo não jogando 100%, e já era muita coisa que eles faziam em campo. A nossa geração tem muitos jogadores bons, mas poucos craques. Poucos, cara. Tipo assim, você vai pontuar craque, você vai... Por exemplo, pra mim o Endrick é craque, mas o Endrick talvez nem vá pra Copa. Talvez não vá pra Copa. Assim, ainda é muito novo, né, cara? Ainda é muito novo. Vinícius Júnior, eu não acho que ele seja craque. Eu acho ele um bom jogador, um ótimo jogador, mas ele não é um jogador que decide. Tipo, na seleção brasileira ele não decide. É fácil você decidir num Real Madrid, que tem Mbappé do lado, que tem Rodrigo, que tem, sabe, infinidade de jogadores bons do seu lado. Outra coisa é você ser protagonista de um time, né, que é a seleção brasileira, que depende de você. Então, assim, e isso me preocupa mais ainda, cara, não só com a Copa de 2026, mas as próximas Copas, sabe? Assim, exatamente. Ao passo que a gente não consegue mais formar craques, né, cara, são bons jogadores. Porque, bons jogadores, aí precisaria o quê? De muito tempo de treino e rodagem dessa equipe para poder funcionar bem. O que a gente não tem, o que nenhuma seleção tem. Nenhuma seleção tem. O lance de vender muito cedo, né, cara, tipo, isso hoje também eu acho moleque péssimo. Com 15 anos, moleque, ele já tá vendido pro Real Madrid, tá ligado? Acho que o maior exemplo desse foi o Pato, né, cara, que flopou grande, né, cara. Alexandre Pato foi uma flopada absurda. Jogou nem um ano no Internacional do Rio Grande do Sul, já venderam o cara pro Milan, e no começo foi até bem, aí machucou, escambau, e já foi. Era outro que era promissor demais e não virou nada. Por conta dessa questão precoce de vender. E hoje em dia retorna muito, né, cara? Muitos caras vão cedo, fica ali na meia vida, retorna pro Brasil e algo também que não acontecia antes, né? Isso. Antigamente o cara ficava a carreira toda na Europa, agora não. Agora tá indo e voltando. O Gabigol aconteceu isso, o Paquetá agora, os caras vão e voltam. Acaba voltando, não tem. E aí esse é um ponto preocupante, falta de craques, porque apenas bons jogadores não vão. Falta dessa liga ali, dessa união ali entre os caras, né, cara? Isso aí é pegado demais. Porque bons jogadores no Marrocos tem também, pô. Na Marrocos não vai ganhar uma Copa? Não vai. Então, 22 jogaram muito, né, cara, inclusive. Exato, Era uma seleção excelente.
E o Brasil não pode ter só bons jogadores, né? Tem que ter craques, cara, em cada posição. Tem que ter um craque no gol, tem que ter um craque na zaga, um craque nem que seja um por posição, mas tem que ter. Exatamente. Né? Tem que ter um craque no meio de campo que vai achar a bola ali pro atacante, tem que ter um bom, tem que ter centroavante. É isso, mano. Cara, muito obrigado, Luiz, por você ter colado aqui, velho. Um programa muito da hora, descontraído, entre amigos. A gente falou aquilo que a gente já falou, né? Também música, futebol é algo que a gente fala sempre. E eu sempre brinco que o final do programa é o lugar de fala do convidado, né? Onde o convidado pode falar o que quiser, mandar abraço para quem quiser, se quiser também. Falar alguma coisa que eu talvez não tenha perguntado, porque ficou claro, né, que não é uma entrevista, é um bate-papo. Então, como todo bate-papo, a conversa acaba indo para onde tem que ir. Então, fica à vontade, meu amigo, e mais uma vez, obrigado. Cara, obrigado. Eu agradeço demais o convite, me pegou de surpresa. Eu já participei de outro podcast no passado sobre filmes da Marvel, na época que eu assistia sempre, mas assim, me pegou de surpresa porque eu particularmente achei que não tivesse conteúdo para contribuir, igual comentei com você, né? Agradeço demais, cara, assim, quanto mais velho eu fico, mais eu agradeço por momentos na vida, e momentos assim são importantes, cara. Eu fiquei muito grato com o seu convite. Eu quero agradecer, vamos agradecer. Eu vou agradecer minha família, minha esposa Suelen, meu filho Mateu e meus 2 enteados, Felipe e a Bianca, e também agradecer minha sogra, Joaçara, que eu faço, pra mim ela é parte da família, não mora na casa com a gente, mas mora algumas quadras e tá sempre aqui no ambiente. Cara, sempre agradecer ao universo, a Deus, a Alá, qualquer que seja, né, a consideração da pessoa, do nosso poder máximo aí, e tá podendo participar, cara. A vida ela é maravilhosa e eu acho que a gente tem que viver mais. Viver mesmo, sabe? Não é se preocupar com a vida, é viver mais, cada vez mais. E aí, assim, esse seu convite, nossa, cara, foi muito bom. Foi muito bacana estar aqui nessa 1 hora e vamos conversar mais, indicar mais bandas. Isso é um pedido que eu tenho pra ti. Me mande mais coisas, cara. Às vezes eu vou demorar muito de responder, vou demorar muito a ouvir, mas me mande mais material. Você é um cara que conhece muito, tem muito conhecimento, e isso aí a gente tem que estar sempre compartilhando. Da hora, mano. Tamo junto, até a próxima. Valeu, um abraço.